Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Vamos iniciar falando dos estudos da casa. Estamos quase entrando de férias, mas é sempre bom lembrar dos estudos. Terça-feira nós temos o ESG, a partir das 19 horas. Quinta-feira, de 19 às 20, o estudo do Livro dos Espíritos. De 20 às 21 horas, o estudo da mediunidade. E aos sábados, a partir de 10h30, nós temos o ESG. Hoje, por motivos pessoais, nós teríamos aqui nosso amigo Rodrigo José, que é de outra casa, mas deve ter acontecido algum imprevisto, né? Ele não conseguiu chegar a tempo, então a nossa irmã Jane vai substituí-lo e estará falando sobre Jesus. No próximo sábado, teremos também Jane falando sobre os ensinos de Jesus à mulher samaritana. E na próxima terça-feira, Enir falando sobre a ressurreição, o espírito, a fé. Então, vamos fazer a leitura da nossa página. A página é intitulada Jesus e os Amigos, de Francisco Cândido Xavier, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo é o 86. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida pelos seus amigos. Jesus, João, capítulo 15, versículo 13. Na localização histórica do Cristo, impressiona-nos a realidade de sua imensa afeição pela humanidade. Pelos homens, fez tudo o que era possível em renúncia e dedicação. Seus atos foram celebrados em assembleias de confraternização e de amor. A primeira manifestação de seu apostolado verificou-se na festa jubilosa de um lar. Fez companhia aos publicanos, sentiu sede da perfeita compreensão de seus discípulos. Era amigo fiel dos necessitados que se socorriam de suas virtudes imortais. Através das lições evangélicas, nota-se-lhe o esforço para ser entendido em sua infinita capacidade de amar. A última ceia representa uma paisagem completa de afetividade integral. Lava os pés aos discípulos, ora pela felicidade de cada um. Entretanto, ao primeiro embate com as forças destruidoras, experimenta o mestre o supremo abandono. Em vão, seus olhos procuram a multidão dos afeiçoados, beneficiados e seguidores. Os leprosos e cegos, curados por suas mãos, haviam desaparecido. Judas entregou-o com um beijo. Simão, que lhe gozara a convivência doméstica, negou-o 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. Os demais preferiram estacionar em acordos apressados com as acusações injustas. Mesmo depois da ressurreição, Tomé exigiu-lhe sinais. Quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguardes teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Graças a Deus. Então, vamos
elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, rogando, Senhor, a sua presença entre nós nesta noite, durante os estudos. Abençoa a nossa irmã Jane, que estará conosco aqui, trazendo estudo. Nosso irmão Rodrigo também, que por algum motivo não conseguiu chegar a tempo, que ele também possa estar sendo envolvido nesse instante. Obrigada pela oportunidade da noite, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pelo conhecimento da doutrina espírita, a doutrina que nos consola, que nos explica, que nos traz a luz necessária do entendimento. Há tantas coisas que estão acontecendo, Senhor, conosco e no nosso planeta. Que possamos estar sempre conectados com a espiritualidade amiga. Que possamos estar sempre vigilantes, nossos pensamentos, nossas atitudes, aonde quer que estejamos, Senhor. No nosso trabalho, em nosso lar, na via pública. Que todos que se aproximarem de nós possam sentir a sua paz, o seu amor, o seu equilíbrio. E assim te pedimos a permissão para darmos por iniciada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então nós convidamos a Jane. Vou pegar água para ela. Boa noite a todos. Agora tudo ao vivo, no devido lugar, ou quase, pelo menos. E interessante, porque minha tarefa hoje já é ser expositora substituta mesmo, né? Sim, já é minha tarefa. Mas a gente sempre vibra, né? Aprendi com a Rose, vibra muito pelo expositor do dia. E depois eu fui observando o tema que ele falaria. Tinha um detalhezinho, quando ele fala sobre Jesus, o transformador de vidas. Aí eu ainda pensei, não é tão difícil falar de Jesus. Vocês acham difícil falar de Jesus? Falar, citar. Ele está falando que é difícil porque a Débora está pensando de falar com propriedade sobre Jesus. Falar, citar, relembrar, reconhecer, não é tão difícil. O nosso desafio é vivê-lo. O nosso desafio é acreditar de verdade quando ele nos disse que poderíamos fazer o que ele fez e fazer ainda mais. Tem até uma camiseta que eu já li por aí que fala assim, andar com Jesus no peito não é fácil, mas quero ver ter peito para agir como Jesus. Então, nosso grande desafio é justamente esse, é de viver, é da experiência, né, do próprio Cristo. E aí, no tema de hoje, que fala sobre Jesus como transformador de vidas, eu estou me lembrando da descrição que Emmanuel faz sobre aquele retrato de Jesus, né, sobre a foto de Jesus, sobre o encontro que ele teve, Emmanuel, quando estava na personalidade de Públio Lentulus, né, lá daquele romance há 2000 anos. Quando ele estava na personalidade de Públio Lentulus, e ele encontra-se com Jesus,
um dos detalhes que depois, em um dos livros, que eu não estou lembrada agora qual livro, ele descreve Jesus, a sua fisionomia inclusive, ele fala que era impossível qualquer pessoa que tivesse contato com Jesus e que não se sentisse tocado por ele. E aí eu estava ouvindo umas palestras em que o expositor comentava que a gente deveria pensar, acho que até a Maria de Fátima Miranda estava falando sobre isso também, pensar sobre esse ser tocado por Jesus. De verdade, a sua personalidade, a sua aura ímpar, o maior espírito, né, o mais elevado que já esteve na Terra e que serve para nós desse planeta como modelo e como guia, de verdade era impossível que ele não tocasse a cada um. Só que essa maneira de tocar a cada um não era idêntica, não era igual. E muito menos, nem sempre esse toque, essa forma de mover, de incomodar de alguma maneira, era para o lado positivo. Por exemplo, quando Pôncio Pilatos pergunta a ele se ele era rei, quando ele fala assim, sois rei, ali naquele momento antes da crucificação, quando ele pergunta se ele era rei, que sentimento movia Pôncio Pilatos naquele momento? Um sentimento de medo. Ele tinha medo que Jesus, sendo rei, ameaçasse o seu reinado. Então, também ali havia, né, um toque de Jesus naquele momento ali. Então, quando Jesus responde a ele, não diretamente, mas ele fala, tu o dizes? Ou seja, ele é que estava dizendo que ele era rei. Porque ele perguntou por que alguns diziam que Jesus era o rei dos judeus. Então, naquele momento, diante da figura de Jesus, da figura do Cristo, ele se sentiu, sim, tocado, mas um toque que era de alguém que poderia ser ameaçado, que tivesse o seu poder temporal ameaçado. Então, quando Emmanuel descreve um pouco de Jesus e fala que era impossível, né, ter tido algum contato, alguma proximidade com ele, não ser tocado por ele, não ter a sua vida transformada, ainda hoje isso se faz impossível. Não por ouvirmos falar, não por lermos algo, não por ouvirmos algumas citações, mas sermos tocados de verdade pela mensagem do Cristo, não dá para sermos tocados por essa mensagem e permanecermos do mesmo jeito. Mesmo que a gente ainda não consiga transformar para melhor as nossas atitudes, essa não transformação imediata nos causa um incômodo. De alguma maneira, nós não nos sentimos confortáveis por já termos tanto conhecimento, por já termos tido tanta proximidade com o Mestre Divino, e nos mantemos da mesma maneira. Isso, ao menos, nos incomoda. Puxa, né? Olha, eu estou sempre ouvindo, estou sempre em contato com algo que me fala, me relembra o Mestre, eu não consigo me mover na sua direção. E mover-se na direção de Jesus não é ir a Ele, auxiliá-lo de alguma maneira, não. Mover-se em direção a Jesus é mover-se em direção ao próximo. Que talvez até com o espírito meio de bajulação, talvez adoraríamos, né? Adorar Jesus, né? Engrandecê-lo, coisa que ele não necessita. Então, quando ele mesmo nos fala que o que fizéssemos a um dos pequeninos era ele que estaríamos fazendo, né? Quando ele fala de termos ido visitar um doente, de termos ido visitar algum encarcerado, de termos socorrido alguém com fome, naquele momento estávamos socorrendo ao próprio Cristo. Estávamos socorrendo ou estaremos socorrendo o próprio Jesus. Então, ir a Jesus não é diretamente ir à sua personalidade, mas fazer o que ele nos orientou a fazer. Que, inclusive, se coloca não de forma vaidosa, mas de forma real e verdadeira, como caminho, a verdade e a vida. E ainda diz que ninguém vai, né, ao Pai, ou ele falando, ninguém vem ao Pai se não for por ele. Então, é essa porta que se abre, porque entre nós, o Espírito que interpretou e que viveu de fato a lei divina é o Cristo, é Jesus. Então, por isso,
essa condição de precisarmos, através dele, para chegarmos ao Pai, por ele ser esse caminho já vivido, já compreendido. Aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no capítulo 1, quando vai falar sobre não vir destruir a lei, vem falando no item 3 sobre o Cristo, que fala de Moisés, depois falar sobre o Cristo e depois sobre o Espiritismo. No trecho que fala sobre o Cristo, fala que ele não veio destruir a lei, conforme ele mesmo falou. Isto é, qual lei? A lei de Deus. Porque a lei humana daquela época precisava ser renovada, precisava ser restabelecida. Mas a lei divina não, que já é perfeita, então não precisava ser renovada. Então, quando ele não vem destruir a lei, é a lei de Deus. Mas, além de não vir destruir essa lei, ele vem cumpri-la. Ele vem viver a lei na sua maior pureza, para que nós tivéssemos esse exemplo de vivência da lei. Então, esse medo também, que intuitivamente, todos naquela época sabiam que a atmosfera do planeta estava modificada. Seria impossível não intuir, né, por mais desligado que fosse, não intuir que aquela personalidade, que o governador do planeta se aproximava fisicamente dele. Não parece assim algo complicado de compreendermos? Jesus, que já era Jesus na formação do planeta, que já governou desde o princípio, né? Desde as primeiras articulações para que o planeta se estabelecesse, já era Jesus e já estava no governo. E tempos depois, o próprio governador vem, encarnado no corpo material, vivenciar a lei de Deus. Então, é impossível que toda a atmosfera planetária não estivesse, de alguma forma, com possibilidade de perceber essa aproximação. Agora, no mês de dezembro, por exemplo, quando nós conseguimos, né, burlar aí, furar alguns cercos da materialidade, e nos dedicamos, de fato, à presença, ao nascimento de Jesus, nós também conseguimos perceber a atmosfera diferenciada que é no mês de dezembro. Porque se nós formos deixar só pelas nossas propagandas materiais, Jesus passa longe, muito longe. Mas se nós conseguirmos algumas brechas para interiorizarmos o que significa esse mês de dezembro, o que significa o nascimento de Jesus, nós vamos conseguir perceber, sim, uma atmosfera diferenciada. Os mais sensíveis conseguem se sentir ainda mais sensibilizados à prática do bem, ao auxílio, a um olhar diferenciado e fraterno aos mais necessitados. É um movimento diferente que acontece no mês de dezembro. E há relatos no meio espírita, né, na literatura espírita, de que, de fato, há uma aproximação maior de Jesus no mês de dezembro no planeta Terra. Então, isso pode ser percebido, sim, se nós nos dedicarmos a ultrapassar um pouquinho que seja a nossa materialidade. Então, quando ele fala aqui que não veio destruir a lei de Deus, veio cumprir a lei de Deus na sua pureza, na sua verdade. Ainda fala, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Olha que maravilha! É um pedagogo de fato. Ele cumprindo na íntegra, mas, ao mesmo tempo, adaptando essa lei, não corrigindo, não atualizando, adaptando ao entendimento dos menos esclarecidos, que, aliás, era toda a população, né? Então, isso também é interessante, porque vive na pureza como mestre e apresenta uma forma que seja possível de ser vivenciada pelos menores. Por isso, tanta compreensão, por isso, tanto zelo, por isso, nenhum desespero. Não dá para associar Jesus ao desespero, à falta de fé, ao desamor. Nós não temos como fazer essa associação de Jesus nesses quesitos.
Então, essa adaptação que ele faz da lei é pensando para que os menores pudessem conhecê-la. Não é assim que um professor faz? Geralmente, um professor, né, precisa dominar mais aquele conhecimento, aquele conteúdo, do que os seus alunos. Mas, dominando uma abrangência de conteúdo, ele precisa didaticamente adaptar aquele conteúdo para que os alunos, para que os pequeninos possam compreender aquele conteúdo ali. Então, foi assim que Jesus agiu desde o começo. Vivência plena da lei de Deus e adaptação para os menores, para que eles pudessem também vivê-la. Aí fala, por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Então, Jesus pega os 10 mandamentos e resume a 2. Os 10 mandamentos, se a gente for fazer a análise de cada um e com o que o resumo que Jesus fez, vamos perceber a perfeição que ele faz quando ele adapta a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, nesse resumo perfeito que Jesus faz, ele nos fala desse movimento, né, com a divindade, movimento com Deus Pai, um cuidado conosco, porque não podemos também descuidar de nós mesmos, e um cuidado com o próximo. Então, é um movimento assim, né? Se fosse de cima para baixo. Deus, né? Amor por cada um de nós, e nós nos sentindo também no dever de nos amarmos da mesma maneira como Jesus nos amou e da mesma maneira como nós nos amamos. Então, a gente observa que não tem muito como mexer nessa possibilidade, nesse esquema aí, resumido, que Jesus nos traz. Não tem como. Se eu não me amo, não tenho como amar o próximo, porque o amor que eu nutro por mim, sem ser egoísmo, é a medida para que eu ame o próximo. Mas para que eu também consiga me amar e amar o próximo, eu preciso dessa conexão maior com o Pai. O amor a Deus, o amor a mim e o amor ao próximo. Então, nós não temos como fugir, né, dessa equação perfeita que Jesus coloca aqui. Ainda fala nesse item. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma. Então, a lei de Deus ele não veio modificar, veio viver. E veio trazer de uma maneira que a gente compreendesse. Agora, as leis da época que vigiam, que era a lei de Moisés, essa ele foi modificando profundamente. Se ele não modificava ali na letra dela, ele modificava na forma de compreensão daquela letra. E é interessante que ele fazia uma referência ao que dizia a lei, para demonstrar que ele sabia do que a lei falava, e colocava ali a forma como dali para diante precisaria ser compreendida essa lei. Ele falava assim, né? Sabia que tinha sido dito a todos aqueles que era olho por olho, dente por dente. Mas, né, o porém, perdoe aos vossos inimigos. Imagina, como é que íamos fazer essa transição de uma lei, olho por olho, dente por dente? Né? Se eu fui ultrajada, eu tinha que me vingar. Eu tinha o direito a essa vingança por lei. Então, ele vem falando que ele conhece, que ele sabe que nós fomos educados dessa maneira, mas que era o momento de ver de uma maneira diferente. Ele não podia ir lá e modificar as leis civis da época, ele não tinha esse poder temporal para essa mudança. Mas ele ia trabalhando no íntimo de cada um, na questão do perdão, principalmente. Quando ele compreendia, ele não aprovava ali o engano, o erro, mas ele não condenava aquele que estava errando naquele momento. Tanto que a recomendação era, vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa ainda pior. Que é diferente. Quando a gente erra por ignorância, tem um peso. Quando o nosso erro já é com conhecimento de causa, o peso é bem diferente. E é peso mesmo, na consciência. Que em algum momento a gente sabe qual é o certo a ser feito. A gente sabe qual a atitude a ser tomada, mas se a gente não toma, por algum outro motivo, por não conseguir naquele momento,
é bem diferente, quando nós errávamos à vontade por desconhecermos a verdade. Agora, após a vinda de Jesus, isso já não nos é possível, porque essa vivência, né, uma pessoa sem ter escrito nada de próprio punho, demarcar uma época, né, antes de Cristo e depois de Cristo, sem ter escrito nada, sem ter feito uma lei civil, acho que a gente precisa considerar a grandiosidade desse espírito, né? Então, ainda seguindo aí. Aí ele fala, vou reduzir a esta única prescrição, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescenta, aí estão a lei toda e os profetas. Ou seja, tudo o que paulatinamente cada profeta veio trazendo de uma maneira que fosse compreensível para o povo naquela época, né, Jesus considera e Jesus esclarece e resume, até para que ficasse mais fácil. Gente, quem aqui consegue recitar os 10 mandamentos de cor? Bom, eu, particularmente, não consigo, até porque eu não sou boa de memória assim. Mas também no nosso meio, não é habitual. Nosso, essa questão da memorização, né? De números, de passagens, de datas. Não é assim do nosso meio. Mas, então, eu não consigo memorizar 10 mandamentos. Mas esses 2, pelo menos de memória, dá para repetir, não dá? De memória. Agora, de experiência, de vida. Não precisa responder não, tá, gente? Que eu não quero ninguém triste. Tão pertinho do Natal. Aí tem o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala assim: mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Então, não foi isso, o papel dele não era esse, ser um moralizador, não. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Porque antes da vinda de Jesus, ele já era muito esperado. Desde os primeiros profetas, eles anunciavam a vinda de um Messias. Eles anunciavam que viria o Messias no tempo predito. Então, muitas passagens da vida de Jesus, nesses 3 anos que ele teve uma vida pública, 3 anos e pouco, nesse período, ele foi fazendo com que aquelas profecias já anunciadas tivessem cumprimento, até para validar todo aquele movimento dele ali. Então, também não pode perder de vista que mesmo as doutrinas que não são cristãs, né, no nosso planeta, elas vêm amando do Cristo. Mesmo aqueles guias, né, espirituais, aqueles guias encarnados também, que são de outras denominações não cristãs, também vieram amando de Jesus. Por conhecer, né, todos os seus irmãos menores que somos nós, todos os irmãos menores de Jesus, por nos conhecer, por saber das nossas necessidades e da maneira como chegaria até nós, né, os guias, os eleitos, os líderes espirituais foram sendo enviados à Terra, nos locais, nas datas em que eles poderiam ser entendidos por aquele grupo de pessoas ali. Então, no fundo, na base de tudo, está Jesus. Mesmo que não esteja nominado dessa forma, ali é Jesus presente. Então, na sua condição de espírito superior, não deixando escapar nenhum detalhe. Não existe acaso, acaso não existe. Tudo é planejado. E um planejamento divino é para dar certo, né? É para dar tudo certinho. Fala aqui. Ele vier ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Vier ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentir esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Então, muito certinho todo o planejamento divino da sua vinda ao planeta Terra,
né, personificado num corpo físico também. Então, vindo, né, viver, indicar o caminho, indicar a possibilidade, forma de reconciliação, né, com Deus. Só que aquela vinda do mestre, ele ainda não disse tudo. Porque nesse capítulo aqui trata das 3 revelações. A primeira, Moisés, a segunda, Jesus, e a terceira, o Espiritismo. Por isso, aqui ele vem falando que ele não veio dizer tudo, porque sabia que o povo, na sua maioria, nem aqueles que estavam com ele, seguindo de mais perto, tinham condição de compreender toda a imensidão da lei divina. Então, não falou tudo, mas em termos, né, diretos, mas de forma implícita, ele falou praticamente tudo. Porque só de falar que essa não é a verdadeira vida, só de falar de não temermos aqueles que podem matar o corpo, mas que não podem matar a alma, só aí a gente já tem um tratado para uma vida, para se meditar, para se desdobrar essa ideia por uma vida inteira. Então, implicitamente, ele disse tudo. Não podia dizer de forma tão clara aquela época. Por isso, quando ele vai se despedindo, ele fala que não nos deixaria órfãos, que rogaria ao Pai para que nos enviasse um novo Consolador. E aí é que vem esse movimento também seguinte do Espiritismo. Então, ainda falando de Jesus, fala assim: para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável. Ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. Hoje nós temos mais madureza, mais maturidade do que aquela época? Temos. Não adianta quem está sentadinho aqui numa casa espírita, numa chuva dessa, falar que não tem o mínimo de maturidade para avançar das parábolas. E nem adianta se esconder, Ni. Ninguém mandou você vir sentar aqui hoje. Então, essa questão que Jesus fala da verdadeira vida, do seu reino, né? Não ser desse mundo material, tudo isso, quando vem o advento do Espiritismo, é dito de forma muito mais clara por aqueles que viveram a experiência que estamos vivendo e que já estão continuando a vida no plano espiritual. Se, sem falar isso claramente, já foi crucificado, né, em 3 anos ali já foi crucificado, imaginemos, né, se ele tivesse dito isso muito antes. Então, mas naquela época, como em todas as épocas, já existiam os espíritos com plena compreensão do que ele dizia. Porque vamos tentar imaginar os pescadores daquela época, né? Estavam ali jogando suas redes, preocupados com a subsistência material sua e de sua família, e passa, né, alguém com uma aparência de profeta e diz, né, vem que eu te farei pescador de homens. Vai largar tudo assim aleatoriamente e vai seguir aquele homem que poderia ser alguém até com a mente perturbada, passando ali na praia, né? Passando ali pela praia, era Tiberíades, mas era chamada de praia, era o mar, era chamado de mar, apesar de que não era o mar, mas não era por acaso. Em algum momento, aqueles espíritos, né, já antecipadamente, com um planejamento, tinham condição de ouvir aquele convite e de atendê-lo. Exatamente como aconteceu com a gente. Em algum momento, a doutrina espírita também nos convidou a pensar um pouco além da matéria. Em algum momento, a doutrina espírita nos chamou a repensar conceitos que tínhamos antes, ou até conceito algum, que pode ser que antes de começarmos a estudar, a ler, a ouvir um pouco sobre o espiritismo, nada disso nos interessasse, estivéssemos vivendo alegremente, alegres e faceiros por aí, sem nenhuma preocupação. Então, às vezes a gente não fala assim, eu era feliz e não sabia. Geralmente, quando a gente fala isso, é porque a gente estava usufruindo da alegria da ignorância, da alegria da ingenuidade. Porque quanto mais a gente amadurece, quanto mais a gente começa a perceber o teor da vida e do mundo, menos, entre aspas, feliz a gente é. Porque nós podemos nos tornar
de fato, felizes. Não uma felicidade fugidia, não uma felicidade passageira, mas a felicidade possível dentro da estrutura que nós já conseguimos construir como espíritos. Então, impossível, né? Agora, não falar mais da presença física, mas sabermos da passagem de Jesus e não nos sentirmos tocados por ela. Impossível, nesse mês especial, que é o mês de dezembro, nós precisamos desses marcos, né, na nossa experiência, nós precisamos desses marcos ainda. É impossível a gente não se sentir um pouco mais tocado, um pouco mais voltados ao bem, por novamente sentirmos essa proximidade de Jesus entre nós. Então, como eu li a página antes, eu vou até dar uma repassada nela, para a gente só pontuando algumas etapas da passagem de Jesus que tem aqui, porque fala sobre Jesus e os amigos. E é interessante, é uma das falas que ele tem com os discípulos, que ele não chamava mais eles de discípulos. Por quê? Chamava de amigos. Porque só os amigos é que sabem de verdade da intenção daquele mestre ali. Essa proximidade de amigo, porque o amigo sabe da intenção do outro. Um discípulo apenas estaria seguindo a partir de um ponto, né, delimitado. O amigo não. Né? O amigo invade, o amigo participa, o amigo até ajuda a planejar. Então, quando ele fala, né, que não chamava mais de discípulos, mas chamava de amigos, era justamente para dar um tom ainda de maior proximidade com aqueles que estavam diretamente com eles. Então, só alguns trechinhos. O principal dele, né, que é João, no Evangelho de João 15, ele coloca: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. E eu penso que esse dar a vida não é simplesmente o momento da crucificação, de morrer para o mundo, não. Dar a vida é muito mais do que aquele momento crucial. Aí, vários momentos ali em que ele fala da imensa afeição dele pela humanidade inteira. Aí fala, né, que assim, pelos homens ele fez tudo. Aí ele fala fez, né? Vamos falar fez e faz, né? Tudo que era possível em renúncia e dedicação. Não tem exemplo maior de renúncia do que Jesus, de dedicação maior do que Jesus. Até quando a coisa está muito apertada, a gente fala, é só Jesus na causa. Né? E a gente reconhece que em alguns momentos de extrema renúncia e dedicação, nós não conseguimos ainda, mas sabemos de alguém que consegue, de alguém que conseguiu. Então, é referência, né? Aí ele fala dos atos, né, dos seus feitos, as assembleias onde ele realizava esses atos. Quando ele fala da primeira manifestação, ele está falando das bodas de Caná, quando ele transforma a água em vinho. E aí depois, lá no Boa Nova, Pedro conversa com ele: será, mestre, você fez certo em transformar a água em vinho? Será que quando você fez esse gesto, você não estava fazendo uma apologia à embriaguez, né? Será que você não estava incitando as pessoas para que bebessem mais? E ali ele não fica se explicando. Ele só pergunta a Pedro se ele sabe, se ele conhece a alegria de servir a um amigo. Então, ali, para além das convenções sociais, quando ele tem aquele gesto, né, que é tido como milagre, quando ele tem aquele gesto, ele tem aquilo para alegrar-se ao servir a um amigo. Que era uma família, né, que eram amigos da família dele, especialmente representados ali por Maria, sua mãe. E é interessante, né? Tem alguns que contestam a maternidade de Maria, falando, né? Dizendo que ela não é tão elevada, que ela não entendia muito bem. Em profundidade, de fato, só ele sabia da missão que o pai lhe havia dito, né? De fato, em profundidade. Mas não há que se desprezar o papel dessa mãe. E quando ele fala isso, também é para atender um pedido da mãe. E aí ela, com autoridade materna, fala, né? Façam tudo o que ele disser. Né? Porque ele foi orientando, né? Ajeitando, pedindo lá não sei se não é, acho que não era tonel na época, não, né? Lá os vasilhames, aonde foram cheios, né, com as águas, para que depois ele pudesse transformá-las em vinho, né? As pessoas
iam atendendo ao que ele falava, porque ele era um desconhecido. Ele era um desconhecido, era bem jovem, então poderia não ter, né, esse reconhecimento daquele momento ali. Então, entre amigos, numa festa familiar, estava ele ali. Através das lições evangélicas, nota-se o esforço para ser entendido e sua infinita capacidade de amar. Aí, quando fala na última ceia ali, que vai representar essa afetividade completa, integral, é ali que ele se coloca mesmo na última ceia, onde aquele exemplo extremo de humildade, né? Quando ele retira a túnica, amarra, né? Cinge a altura, né? Da cintura, como usavam os escravos, porque é um simbolismo, né? Dele pegar a túnica e cingir a altura acima da cintura, era a forma como os escravos se vestiam naquela época. Então, quer dizer, ele se coloca entre os menores ali do povo e começa a lavar os pés, que também era uma tarefa para os serviçais. Andava-se muito a pé naquela época, estradas não pavimentadas. Então, chegava-se às casas com os pés bem poeirados, né, com as sandálias bem poeiradas. E aí os serviçais da família lavavam ali os pés, cuidavam ali para que a pessoa, né, chegasse aos locais. Então, ele vai ter um gesto ali de extrema humildade. Extremada humildade. E é muito conhecida a passagem que Pedro não quer, né, que lave os pés. Fica indignado, né? Não permitiria que Jesus, o mestre, lavasse seus pés como um escravo. E ali Jesus é firme, porque não deixava dúvida nas suas falas. Com firmeza ele disse, se eu não lavar seus pés, não tem parte comigo. Não tens parte comigo. E o que Pedro fala? Lava-me também a cabeça, né? Lava-me também o corpo todo. Se é para ter parte contigo, né? Me banha inteiro, não apenas os pés. E Pedro achava que ele já estava firme, né? E é ainda ali que Jesus fala com ele, que antes que o galo cantasse, ele trairia 3 vezes. Por isso que falam que Pedro é muito parecido com a maioria de nós, né? É impulsivo, né? Não se conhece também. Porque ali ele dá certeza, fala, não lava meus pés, não, me lava todo. Né? Eu quero fazer parte contigo, eu já consigo. E aí Jesus até fala, ó, né? Já o conhecendo, ó, você vai me trair, vai me negar 3 vezes, vai me negar 3 vezes. Então, né, ele fica bastante surpreendido com aquilo. E só mais um trechinho ali dessa vivência. Leprosos e cegos, a parte quando Judas o entrega com um beijo, porque Judas entendia a realeza de Jesus como uma realeza terrestre, a autoridade dele como a autoridade de um grande general, de um grande comandante. Então, queria que ele fizesse parte da política material. Não entendia a proposta de Jesus naquela época. E Jesus já sabia que tudo isso aconteceria, né? Simão, ele negou 3 vezes. João e Tiago dormiram no horto. E é interessante, né? Justamente aqueles que traziam o fluido, o magnetismo necessário para aquela materialização ali no horto, são levados porque tinham condição de ajudar, eles dormem. Tadinhos, né? E daqui a pouco eles acordam e dormem de novo. Aí Jesus falando, não posso, né, contar com vocês, né? Enquanto a gente dorme, né, gente? Ah, meu Deus do céu, tudo é nosso, né? Ali já finalizando, ele fala da porta estreita, que também é uma fala que Jesus tem muito importante para nós, né? Para nós adentrarmos, nos esforçarmos para passarmos pela porta estreita. Aí, ele, como a página fala de Jesus e dos amigos, ele nos fala uma recomendação que já é possível para nós. Fala assim, quando estiveres na porta estreita, dilatando as conquistas da vida eterna, irás também só. Não aguarde os teus amigos, não te compreenderiam. No entanto, não deixes de amá-los. São crianças, e toda criança teme e exige muito. Então, cada um vai precisar, né,
pegar a sua cruz e seguir o Mestre. Nos momentos mais difíceis, mais cruciais, às vezes os nossos amigos não poderão comungar conosco, por não estarem ainda maduros o suficiente, por aquela tarefa não ser deles também. Então, ele pede que a gente compreenda os amigos. Por isso que ele coloca a imagem da criança. Ninguém vai exigir da criança uma atitude de adulto. Então, que a gente também, quando nossos amigos não forem capazes de seguirem conosco na porta estreita, nas dificuldades, compreendamos. Eles não têm condição. O momento é nosso, mas nós sigamos. Sigamos com o nosso amigo maior. Esse vai conosco, sempre. Nosso amigo maior, Jesus. Então, que nós tenhamos coragem para segui-lo, para vivê-lo, como ele fala em algumas passagens, em espírito e verdade. Então, que Jesus nos abençoe, nos auxilie a atravessar a porta estreita, que nós nos lembremos dele, ao menos no mês do seu aniversário. Então, nós agradecemos a presença de todos vocês. Estamos muito felizes, né, pela mensagem da noite. Agradecemos muito a nossa irmã Jane, que veio substituir nosso irmão. E muito bom estar aqui, poder ouvir, né, esses ensinamentos, a vida de Jesus, que nós possamos, como eu sempre falo, que a gente possa estar sempre atento, né, vigilante. Nós não estamos sós, Jesus está no leme, nós não estamos desamparados, graças a Deus, e que nós possamos prosseguir com fé e que tudo vai dar certo, sempre. No final, tudo dá certo, tudo vai se encaixando, né, conforme as leis de Deus. Então, vamos finalizando, agradecendo ao nosso querido e amado Pai, por essa oportunidade, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo, refletindo, sentindo, Senhor, as suas vibrações, as vibrações da espiritualidade amiga nesse momento. Que possamos levar tudo o que aqui recebemos para os nossos lares, Senhor. Obrigada mais uma vez pela oportunidade da noite. Que esta paz que nós estamos sentindo nesse instante possa envolver todo o nosso planeta, todos os locais, principalmente aqueles locais onde se encontram nossos irmãos adoecidos fisicamente, mentalmente, espiritualmente, que eles possam se sentir fortalecidos nesse momento, Senhor. Abençoe esta casa de amor e caridade. Abençoe os trabalhadores da sua seara, Senhor. Que possamos estar sempre com os pensamentos imbuídos em fé, em amor, em calmaria. Que possamos voltar para os nossos lares em paz, em segurança. E que nossos irmãos internautas também possam estar sentindo essas mesmas vibrações nesse momento. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.